Olá pessoal, tudo bem? No dia 17 de outubro, outra notícia no Oriente Médio vai sacudir o mundo e o conflito palestino-israelense. E que notícia surpreendente foi essa, logo após quase mais de um ano do conflito, a partir ali dos ataques do dia 7 de outubro. Foi justamente a morte de Yahya Sinwar, e se isso pode representar uma mudança no conflito, se isso pode representar uma transformação nas relações entre Israel e os palestinos, Israel e o Hamas, e se isso pode levar ao fim da guerra ali entre esses dois povos. Então a minha ideia hoje é poder dizer, né, fazer uma análise sobre a morte do Sinwar e se isso pode representar alguma transformação mais profunda nesse conflito que já dura mais de um ano. Né? Mas quem foi Yahya Sinwar? Yahya Sinwar foi um palestino que nasceu na cidade de Khan Yunis em 29 de outubro de 1962 e ele, integrante do Hamas, participava com muita força da ala de segurança e da ala militar do grupo. Sinwar ficou preso por 22 anos em Israel, acusado de planejar matar 2 soldados israelenses e 2 palestinos que ele acreditava serem colaboracionistas com Israel. Em razão disso, ele ganhou 4 penas de prisão perpétua. Mas a sorte dele mudou em 2011, quando Israel negocia com Hamas a libertação de um soldado israelense que foi capturado em 2006, ali na fronteira entre Israel e Gaza, na passagem de Kerem Shalom, que foi o soldado Gilad Shalit. O Gilad Shalit foi capturado em 2006 e em 2011, então, Israel aceita os termos de negociação e vai libertar 1.027 palestinos em troca de um soldado israelense, que é o Gilad Shalit. E quem estava no meio desses 1.027 prisioneiros libertados? O Yahya Sinwar, que foi o palestino mais graduado libertado nessa negociação. Em 2017, ele assume a liderança do grupo em Gaza, porque o Ismael Haniyeh ele vai para o exílio, e aí em Gaza ele fica responsável. E nesse ano de 2024, quando o Ismael Haniyeh é morto lá no Irã, ele então é eleito pelos seus correligionários como o representante político do Hamas. E o que acontece no dia 17? No dia 17 de outubro de 2024, circula que uma pessoa foi morta numa troca de tiros em Gaza, vamos falar assim, né, na faixa de Gaza, porque isso acontece na cidade de Rafah, no sul de Gaza, poderia ser o Yahya Sinwar. Israel tenta matar esse homem há mais de um ano, porque a ele pesa a acusação de ser o mentor dos ataques do dia 7 de outubro de 2023. E o que aconteceu? Uma das brigadas israelenses que patrulham a região lá do sul de Gaza, a patrulha de número 828, ela encontra 3 suspeitos circulando de prédios em prédios. Prédios já estavam destruídos, mas circulando entre esses prédios. E trocas de tiro começam a acontecer. E um desses suspeitos guerrilheiros se refugia em um desses prédios. Esse prédio é alvejado, essa pessoa ela é ferida, e um drone vai inspecionar o que está acontecendo dentro desse prédio. E encontra então a imagem, né? Tem até um vídeo circulando mostrando isso, de uma pessoa, até então ninguém sabia quem era, dentro do prédio. E logo depois de identificar, né, aquela imagem, ele ainda tenta jogar um pedaço de madeira nesse drone. Ele aparentemente já estava ferido. A cavalaria mecanizada israelense dá um tiro, né, de um tanque Merkava contra esse prédio e acaba matando essa pessoa. Então, esse é um ponto muito interessante.
Há mais de um ano, os serviços de inteligência de Israel, tanto o Shin Bet quanto o Mossad, estão tentando achar o Sinwar. E ele, durante muito tempo, ficou ali no meio dos túneis. Só que no final parece que ele começou a sair. E, por sorte, numa patrulha, né, eles acabam matando uma pessoa. Ao matar essa pessoa, eles verificam que o prédio ali estava cheio de armadilhas e de bombas. E não tiram o corpo do sujeito. Mas parece que poderia ser isso no outro dia, quando eles tiram os escombros, parece ser de fato o Sinwar, mas não tinham certeza. Então só foi no outro dia que eles vão achar que poderia ser o líder do Hamas que estava ali morto. Então eles tiram um pedaço, tiram um dedo dele, não tira o corpo, tira o dedo dele, manda para Israel para tentar fazer uma identificação por digital e confirmado que era ele. E depois de tirar as armadilhas explosivas que tinham no prédio, eles retiram o corpo e levam para Israel. E está ali em Israel o corpo do Sinwar. É interessante porque isso revela como que essa guerra, que é uma guerra travada no ambiente urbano, que é uma guerra irregular, que é uma guerra que usa várias táticas diferentes, que é uma guerra híbrida, ela traz também esse elemento de sorte, né? Porque descobrir o Sinwar ali foi de fato um elemento de sorte. E isso foi um trunfo enorme para Israel. Para vocês entenderem um pouco onde que isso aconteceu, eu vou mostrar nesse mapa onde foi o local onde o próprio Sinwar foi alvejado e atacado, né? Aqui nós temos o mapa do Oriente Médio. Aqui nós vamos fazer um zoom e vamos chegar até a faixa de Gaza. Onde que os serviços de inteligência acreditavam que o Sinwar estava? Nessa região sul de Gaza, principalmente na cidade de Rafah. E foi justamente nessa área que eles tentaram, então, diminuir a capacidade de locomoção do Sinwar. E no dia, não no dia 17, mas no dia 16, uma patrulha israelense vai fazer, né, um giro ali no bairro de Tal al-Sultan, que é esse bairro que está aqui destacado em amarelo, e em um prédio nas proximidades de uma das mesquitas, eles vão, então, encontrar 3 suspeitos. Um desses suspeitos vai vir para esse prédio. E vai ser justamente esse prédio que será alvejado pelas forças israelenses, né, gerando, então, a morte do Sinwar. E qual o desdobramento político disso? O que isso pode gerar, né, tanto para Israel quanto para os palestinos e para o processo de paz, né? Sem dúvida nenhuma, a morte do Sinwar dessa forma, ela gera um ganho político enorme para Israel. O governo israelense hoje está empoderado, porque um dos objetivos do governo era matar, decapitar a liderança máxima do Hamas, e era o Sinwar. E isso foi alcançado. Então hoje, Israel tem uma vantagem política muito forte. E por isso que o governo americano, e por isso que o governo, né, vários governos europeus, vão pressionar Israel a tentar agora, com termos mais adequados para Israel, um cessar-fogo que possa acabar com, né, o tamanho da mortalidade de palestinos dentro de Gaza e permitir a libertação também dos reféns israelenses que ainda estão dentro da faixa de Gaza. Então, existe hoje uma certa esperança que esse momento da guerra, né, que proporcionou a Israel um ganho, um trunfo político forte, pode permitir um cessar-fogo. Só que a história não é tão simples assim. Israel tem 2 caminhos. O primeiro caminho é, agora, empoderado,
com auxílio dos Estados Unidos, do Egito, dos Emirados Árabes Unidos, né, do Catar, tentar negociar um cessar-fogo. Só que o segundo caminho, e isso a gente percebe pelo próprio discurso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, é aquele em que ele diz que a guerra não acabou. A guerra ainda não acabou. E como que a gente interpreta esse "a guerra ainda não acabou"? Eu posso interpretar da seguinte maneira: ele busca trunfos políticos para aumentar ainda mais seu capital político, para que lá na frente, quando ele consiga então um certo cessar-fogo, ele não seja levado à justiça ou ele não seja deposto por aquilo que aconteceu no dia 7 de outubro. Então, a continuidade da guerra, a manutenção da guerra, é o que mantém ele e esse governo funcionando, porque a guerra gerou um impacto econômico muito forte e negativo para Israel, gerou um problema de segurança no dia 7 de outubro. Então, esse é um problema que o Netanyahu quer tentar diminuir, e a manutenção da guerra favorece isso, né? O problema é que, ao mesmo tempo, esse tipo de movimento, que é apoiado pelo seu governo, que é o governo formado principalmente pela extrema-direita sionista e messiânica israelense, né? É uma turma que acredita na criação ou em reviver o Eretz Israel, de reconstruir o Templo de Salomão, onde hoje tem as mesquitas ali do Domo Dourado e de El-Aqsa. Essa turma é que mantém esse governo funcionando. Mas, ao mesmo tempo, isso gera um constrangimento enorme contra Israel, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista ético, moral, porque Israel tem criado problemas, né, com sua imagem em razão do que acontece tanto em Gaza quanto no Líbano. Então, hoje está na mão dos israelenses, né, uma saída. Claro, na mão dos palestinos, mas em que sentido? Né? Vamos libertar os reféns e acaba a guerra. Não, não vai funcionar assim. Mesmo com a morte do Sinwar, os representantes políticos do Hamas já disseram que a guerra só acaba com um cessar-fogo, com a retirada total das forças israelenses de Gaza, e que assim eles vão devolver os reféns e também receber prisioneiros palestinos que estão presos ali nas prisões israelenses. Então, o quadro hoje é um quadro um pouco diferente, porque a morte do Sinwar gera uma pressão maior com relação a Israel, porque o mundo diz para Israel: olha, você já acabou com a estrutura de guerra do Hamas, você já matou as principais lideranças do Hamas, então essa guerra agora tem que acabar. E essa pressão vai se avolumar nos próximos dias. Então vamos observar qual vai ser, né, o desdobramento dessa questão nos próximos dias e como que as partes vão reagir à presença ali da sociedade civil israelense, da pressão estadunidense, da pressão da União Europeia e, ao mesmo tempo, de como que os apoiadores de Benjamin Netanyahu vão lidar com essas questões. Então, vamos aguardar, vamos esperar que essa situação ela possa ser resolvida o quanto antes para acabar com o sofrimento de palestinos, de israelenses e também de libaneses. Então, vamos esperar aí os próximos capítulos. Um abraço a todos.